Então, abri aqui capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Capítulo 9. E o item vai ser o item 7. A paciência. Opa, beleza. Paciência é o que a gente está precisando, né? Vamos lá. Pois é, com você só não, querida, né? Não pense que é com você, com todos nós. Eu então, mas vamos lá. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma raridade, é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aquele que Deus colocou no nosso caminho, para serem os instrumentos do nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por um lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes que expiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um Espírito Amigo, Abre, 1862. Nossa, que bom essa mensagem, né? É o que a gente está precisando mesmo ouvir. Oi, Vânia. Que bom que você está aí, minha amiga. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito linda, né? E é o que ele diz aqui, ó. A gente esquece de fazer isso, né? De colocar na balança as dores e as compensações. E aí a gente vai ver, se a gente medir, nós temos muito mais bênçãos, né? Dores. É que a gente só sabe, né? Mas a gente chega lá. Bom, graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome para darmos continuidade ao estudo deste livro, O Problema do Ser e do Destino. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, recebendo todas essas informações, recebendo todo o esclarecimento que precisamos, Senhor, para realizarmos a nossa caminhada em busca dessa vida superior, em busca da perfeição que tanto sonhamos. E aí está o caminho que Tu traçaste para nós. Basta que tenhamos a força, Senhor, e essa força nós sabemos que vem de Ti, nos amparando, nos iluminando, nos fortalecendo neste caminho. Então nós Te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, e Te pedimos que Tu continues junto a nós, sempre nos guiando, sempre nos orientando, continuando a nos dar as oportunidades que precisamos para sermos melhores. E nós aqui estaremos nos esforçando, Senhor, para isso. Que o nosso estudo possa acontecer sempre de acordo com a Tua vontade, com a vontade intuídos por Leon Denis, nesse livro, estudarmos aquilo que realmente precisamos para esta luta que estamos aqui enfrentando, que é buscarmos a nossa felicidade.
Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade que está presente aqui no momento, nos amparando, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Ancila, querida, boa noite, seja bem-vinda. Bom, nós estamos aqui no capítulo do livro Problema do Ser e do Destino, no capítulo 12, que está falando das nossas missões. Leon Denis aqui trazendo para nós qual é o futuro que nos espera, o que é essa vida superior que a gente sabe que está aqui lutando, batalhando, se esforçando para chegar até lá, para conseguir sermos aqueles espíritos. E ele vem assim, como sempre, de maneira bem poética e emocionante, descrevendo para nós qual é essa vida, o que vai acontecer, o que nos espera. Boa noite, Kazuju, seja bem-vindo ou bem-vinda. Então, na semana passada, né, a Vânia terminou até com esse depoimento do próprio Leon Denis aqui, nesse último parágrafo, falando da vida, né, ele fazendo uma reflexão, falando sobre a sua vida e do amparo que tem recebido, que sempre recebeu, dos benfeitores espirituais, ele mostrando que esse é o nosso futuro. Um dia nós também estaremos aqui como mentores, como guias de espíritos que estarão na nossa situação também, se esforçando aí para crescer. Que nós não vamos ficar abandonados. E o estudo de hoje, ele fala isso bem claro para nós, que o nosso progresso ele é infinito, que não vai terminar nunca, que não vai parar nunca, né? Que o universo está aí evoluindo, não está parado, estagnado. E nós, como membros desse universo, temos que acompanhar também essa evolução. Então ele hoje vem falando, né, em cima do que ele disse na semana passada, do que foi dito na semana passada, ele vem dando mais esclarecimentos a respeito. Então ele diz para nós assim: a alma vem de Deus e volve a Deus. Boa noite, Décio, seja bem-vindo. Percorrendo o ciclo imenso dos seus destinos. Por mais baixo que tenha descido, cedo ou tarde, pela atração, sobe de novo para o infinito. Isso aqui é, assim, uma mensagem, um ensinamento, um esclarecimento que a doutrina e que esses espíritos, já tendo esse conhecimento, trouxeram para nós, que nos fortalece muito, que nos anima muito. Porque por mais ruim que tenhamos sido, por mais besteira que já possamos ter feito aí nesses nossos passados, está aqui o bálsamo, né? Aquela força para que a gente não pode desistir. Não desistamos de nós mesmos. Porque, como ele diz aqui, por mais baixo que você tenha descido, que cada um de nós tenha descido, e aqueles companheiros que hoje nós vemos ainda num pensamento muito inferior ainda, muito ainda ligados ao mal, cedo ou tarde, eles um dia vão também subir de novo e vão também chegar a essa superioridade de espírito, né? E ele diz assim, que procura ela ali? A alma, né? E aí vem a resposta, né? Dentro da reflexão de Denis. Que o nosso objetivo, é o motivo pelo qual nós fomos criados e estamos aqui. Olha como ele descreve de maneira linda. O conhecimento cada vez mais perfeito do universo. Isso é o que nós procuramos. A assimilação cada vez mais completa de seus atributos, beleza, verdade, amor. E, ao mesmo tempo, uma libertação gradual das escravidões da matéria, uma colaboração crescente na obra de Deus. E aí aqui a gente lembra lá, a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando
Kardec perguntou qual o objetivo de estarmos aqui encarnados, e a resposta dos espíritos foi essa: o nosso progresso. Buscarmos a nossa transformação, buscarmos a nossa evolução, mas também trabalhar e colaborar na obra de Deus, ajudando também esse progresso que é crescente, que é constante e que nós temos como missão ajudar e participar. Então veja bem, numa hora que a gente lê um texto desse, numa hora um incentivo desse, a gente percebe o quanto, por mais pequeninos que sejamos, mas o quanto importante nós somos nessa engrenagem imensa que é esse universo. Outro dia eu estava vendo que eu recebi um e-mail muito até interessante, né, de um desses pensadores, filósofos aí, independente de religião, fora de religião. Então ele estava falando a respeito daquela perguntinha, né, que as pessoas que ocupam determinados cargos na sociedade, então ele vem perguntando, né, você sabe com quem está falando? E aí esse filósofo, ele veio descrevendo, né, qual é a nossa posição no universo. Gente, nós somos tão pequenininhos, tão miudinhos para poder falar essa frase, e é engraçado que no final ele diz assim: quando alguém fala isso para mim, eu digo se você quer realmente saber. Porque aí ele começa, né? Nós somos um pontinho num planeta que é um outro pontinho, dentro do sistema solar que é um outro ponto, dentro de uma Via Láctea que tem sei quantos bilhões de sóis, bilhões de planetas dentro do... E aí vai descrevendo a grandiosidade do mundo em que nós estamos mergulhados. Mas mesmo assim, é o que os espíritos dizem aqui para nós, nessa pequenez ainda que nós somos, esse nosso planeta ainda, um planeta de provas, de expiações, nessa coisa ínfima que somos ainda, mas nós somos importantes. Porque nós temos um futuro grandioso pela frente. Boa noite, Acerfal, boa noite, Luiz. Está caindo, né, Luiz? Que pena. Seja bem-vinda, Acer. Então, olha só, a gente não pode nunca esquecer disso. Não é? Que por mais inferior que estejamos, o que nos espera é uma grande superioridade. Essa superioridade desse mundo aqui evoluído, desse universo aí que a gente tem pela frente, para poder vivenciar ainda. Então, isso nos fortalece a vencermos, como o nosso Evangelho nos aconselha ali, a vencermos e a lutarmos contra qualquer dificuldade, qualquer dor. Quando estamos nos sentindo assim, muito desanimados, muito tristes, a gente pega um texto desse aqui e lê, nossa, é melhor do que qualquer vitamina que você possa tomar. E isso te fortalece, isso te anima, e você começa a pensar, você não é essa coisinha pequena, você é importante. Olha o que ele diz aqui. Nós participamos crescente na obra de Deus. É uma colaboração crescente. Não é? Boa noite, Negrão, seja bem-vindo. E aí ele ainda diz, cada espírito tem no espaço sua vocação e segue-a com facilidades desconhecidas na Terra. Cada um encontra seu lugar neste soberbo campo de ação, neste vasto laboratório universal. E é imenso mesmo esse nosso universo. Mas vocês vejam só como é que Leon Denis. Todos nós temos uma missão nesse mundo imenso, nesse laboratório universal, como ele chama aí, que eu achei lindo. Todos nós temos importância dentro desse contexto. Então a gente não pode se abater, né? A gente não pode achar que não é nada. Somos espíritos, como a gente ouve muitos palestrantes dizendo isso. Nossa, nós ainda somos muito pequenininhos, somos imperfeitos, estamos lá em um planetinha. Nada disso. Tudo bem, nosso planeta ainda é um planetinha. Mas mesmo pequeno, ele tem uma grande importância dentro desse universo.
Ele faz parte desse universo. E a nossa presença de cada um, cada ser, por mais pequeno, por mais ínfimo que seja, uma bactéria, um vírus, aquele animalzinho, uma célulazinha, que a gente só consegue ver através de microscópio, tem importância nesse universo, faz parte desse universo e tem a sua função ali. A Luísa coloca para nós: uma vez levei um puxão de orelha da espiritualidade, porque costumava dizer que a Terra é um pontinho no universo. Pois é. Ela pode até ser um ponto no universo, Luísa, mas é um ponto importante. É um ponto que tem a sua importância e que a gente acha que fala o ponto como se o ponto fosse uma coisa pequena. Faz uma frase, coloca o ponto de exclamação e esquece de botar o pingo embaixo. Né? Oi, Pedrinho, tudo bem? Boa tarde, meu querido, seja bem-vindo. Marli, boa tarde, seja bem-vinda. Não é? Escreve lá a letra aí e não coloca o pingo em cima, se alguém vai conseguir ler, decifrar o que está escrito. Então, o ponto é muito importante. Num texto, num diálogo, se você não coloca um ponto, como é que você vai entender a mensagem? E o ponto, às vezes, modifica a mensagem dependendo do local onde ele é colocado. Então, o ponto é uma coisa muito importante, sim. Mesmo que a gente ache isso, né? Pois é, e outra coisa, Luísa, é o planeta que está aqui, né? É Jesus comandando esse planeta e nos dando a oportunidade de sermos melhores. Então a gente tem que valorizar, assim, é um ponto? Sim. Nesse universo imenso? Sim. Mas é um ponto importante. É necessário. Faz parte de toda a engrenagem. E isso vai nos fortalecendo. Porque se a gente entra naquele desânimo de que porque somos pequenininhos, porque ainda estamos num planeta de prova e de expiação, porque o planeta Terra é assim, é assado, só coisas ruins, isso não ajuda nada. Deus não quer ouvir isso de nós, né? Ele não preparou isso tudo para nós. É como a gente estava conversando ainda aqui, antes da gente começar, falando a respeito da música. Né? Nós temos aqui músicas lindas. E aí a gente ouve lá dos Espíritos, no livro dos Espíritos, né, conforme eu estava lembrando, que a nossa música é um ruído em relação à música celestial. Mas para nós, no estágio que nós encontramos, como eles dizem, ela é a bela música. E ela é que nos embala. E aí a esperança de que se essa nossa música, que a gente já acha linda, ainda não é a beleza total, imagina o que nos espera. Então a gente tem que lutar para poder chegar e ouvir essas coisas lindas que ainda tem pela frente. E ver os pontos maiores que tem aí, os elementos, os planetas, os mundos que não são mais pontos. É a superioridade que nos espera. Então é isso que Denis está dizendo aqui para nós. Olha só, vou repetir, cada espírito tem no espaço a sua vocação. Então, cada um de nós temos a nossa missão aqui como espíritos imortais criados por Deus. Isso nos deixa, assim, fortalecidos diante de qualquer dor, diante de qualquer dificuldade. Al-Wasser Fall colocou para nós: nada se perde, tudo se transforma. Nós fazemos parte de um todo sem faltar nada a ninguém. É verdade. Tudo é importante. Tudo aqui que está, tudo que a gente vê e o que a gente não vê é importante. É criação de Deus. E se Deus criou, é porque é necessário. Então ele diz: por toda parte, na amplidão, como nos mundos, objetos de estudos e de trabalho, meios de elevação, de participação na obra eterna, se oferecem à alma laboriosa. Olha só, todas as oportunidades, é o que ele diz aqui, de toda parte, nesse universo imenso, nós vamos sempre tendo oportunidades, meios para nos elevarmos nessa caminhada que a gente está aqui batalhando. Está bem claro aqui. Objetos de estudo e de trabalho e meios de elevação na nossa participação nessa obra eterna, né? Na obra divina.
E ele diz, já não é o céu frio e vazio dos materialistas, nem mesmo o céu contemplativo e beato de certos crentes, que é um céu horroroso, né? Antes da gente conhecer isso tudo aqui que Leon Denis nos fala, que a doutrina nos diz, a gente tinha como perspectiva de futuro esse céu contemplativo. Eu costumo falar muito isso aqui. Então era aquele céuzinho, um jardinzinho, gramadinho, verdinho, bonitinho, cheio de passarinho cantando, cheio de coelhinho pulando para lá e para cá, e carneirinho, e só animal bonitinho, papapá, só coisinhas bonitinhas, fofinhas. Pobre dos ratos, das baratas, das galinhas, dos leões, das cobras, que são tão importantes também dentro desse universo que nesse céu não teria, né? E aí, o que você vai fazer nesse céu? O que a gente aprendia? Nada, você vai morrer e vai para lá ter uma vida tranquila. Aí é como ele diz aqui, uma vida tranquila até demais, né? Que de tão tranquila vai se tornar chata, cansativa. Porque ociosidade não dá felicidade a ninguém. Boa noite, Respeita, e boa noite, Tina. Sejam bem-vindos. Ociosidade, ficar sem fazer nada, não traz felicidade a ninguém, né? E aí ele continua, é um universo vivo que nos espera. Nada de só você ficar lá, contemplando o paraíso, aquele céu e sem fazer nada, né? Naquele vestido branco, né? Que sempre é que você tem aquele manto branco, aí você anda para lá, anda para cá, toca uma harpazinha, e para quê? E que mais? E daí? Que vida é essa? Para que essa vida? Não tem sentido, né? Então a gente já está tendo esse conhecimento. Nós não vamos para esse mundo horrível. Não tem sentido nenhum, né, Wácia? O que nos espera é isso aqui, ó. Um universo vivo, animado, luminoso, cheio de seres inteligentes em via de constante evolução. Isso que é bom, isso sim é bom. Então eu vou desencarnar e vou encontrar um mundo onde eu vou continuar trabalhando, onde eu vou continuar agindo, me movimentando e crescendo e evoluindo. Cada vez mais me melhorando, cada vez mais me tornando um ser melhor. Isso é bom, isso é felicidade. Não aquela coisa parada, ociosa lá. Né? E ele diz, quanto mais os seres espirituais se elevam, tanto mais se acentua a sua tarefa. Olha só, né? A Luísa coloca, você vê através das fotos dos satélites berços de estrela. Pois é, imagina a gente podendo usufruir disso tudo, poder passear por esse universo aí, ter essa conhecimento disso tudo. E isso aqui que ele diz, olha, quanto mais nós evoluímos, quanto mais nos elevamos, mais vai acentuando a nossa tarefa, ou seja, mais vai acentuando a nossa responsabilidade. Boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo. Mais vai acentuando a nossa responsabilidade. Ele diz, tanto mais aumentam de importância suas missões. Então vocês vejam bem, nós não fomos criados simplesmente para crescermos, vivermos, aí nos transformarmos em anjinhos e pronto, acabou. Não. Essa vida, né, ativa, ela vai existir sempre. E isso é o que nos anima, é o que nos motiva, porque você saber que quando você morrer, você vai para um céu desse contemplativo aqui, como ele descreve, para mim, não precisa. É preferível acabar. Ir para um céu desse, ficar lá sem fazer nada, andando para cima e para baixo, vendo o coelhinho pulando, bichinho, passarinho, ia chegar uma hora que eu ia sair enforcando tudo quanto é bichinho, tudo quanto é passarinho, de tédio, de não ter nada para fazer, não é? A gente não consegue ficar muito tempo sem fazer nada. Você consegue ficar algum tempo, mas vai chegando um período que não é horrível, é horrível. A gente tira o exemplo pelas férias. Quando a gente está de férias, o primeiro dia de férias é maravilhoso, não é?
Aí você quer fazer tudo, você viaja, você faz isso, você faz aquilo, começa a fazer um monte de coisa. Quando vai chegando lá para o final das férias, você já está doido para as férias terminarem, para você voltar para o seu trabalho. A gente tem necessidade de ações, de atitudes e desse trabalho. Férias eternas cansa, é morte mesmo, aí é fim mesmo, né? Ah, sim, mas é o que aconteceria, mana. Imagina, você ficar num lugar, num primeiro dia você ia achar lindo, né? Os bichinhos bonitinhos cantando. Pois é, Tina, não é? A gente sai arranjando ocupação. Eu me aposentei, mas não parei. Continuo fazendo minhas atividades. Porque se parar, você enferruja. E aí, não é? O Léo coloca, tédio é para os encarnados no domínio dos nossos sistemas sensoriais. Olha, horrível. Tédio para mim é horrível. Você não ter o que fazer, ficar sem ter nada para fazer, para mim é pior do que... Pois é, né, Vânia? Nós, né? Para mim ficar sem fazer nada é pior do que o inferno. Porque pelo menos no inferno você vai se agitar. Porque vai estar quente, você vai se movimentar. Então, com certeza, no primeiro dia a gente ia achar os bichinhos lindinhos. Mas lá por um mês que você estava ali, né, os bichinhos e você sem nada para fazer, o que ia acontecer, não é? E a gente ia sair chotando tudo quanto é bichinho. Então, é esse mundo lindo que ele coloca aqui para nós, né? Claro, nem quando estamos encarnados, ou se a gente quiser entrar no tédio, né? Porque existem 1000 formas de você não entrar no tédio. Você tem 1000 ocupações aí que a própria vida te oferece, né? Pois é, na vida futura, muito menos ainda, né? A Ancela coloca, por isso que a Eva comeu a maçã. Pois é. Ela já estava cansada de ficar sem fazer nada, quis descobrir lá o que era, né, Ancela? O segredo da árvore lá do bem e do mal, e foi atrás lá da serpente. Claro, com certeza, né? E aí, deu no que deu. Mas vamos continuar aqui. Então ele diz, um dia tomam lugar entre as almas mensageiras, olha só, o nosso que nos espera. Evoluindo um dia, tomam lugar entre as almas mensageiras que vão levar aos confins do tempo e do espaço as forças e as vontades da alma infinita. Então, um dia nós estaremos fazendo por espíritos que estarão aí vindo também evoluindo, o que hoje esses espíritos superiores fazem por nós, como ele descreveu aqui na semana passada, o estudo que nós fizemos. E ele diz, para o espírito ínfimo, como para o mais eminente, não tem limites o domínio da vida. Qualquer que seja a altura a que tenhamos chegado, há sempre um plano superior a alcançar, uma nova perfeição a realizar. Então aí quando a gente ouviu dos espíritos lá, através de Kardec, o progresso é infinito. Então a gente vai estar sempre evoluindo, sempre. Muito bonito isso que ele diz aqui. Há um plano superior sempre. Quando a gente chega num ponto, achando que já conhecemos tudo, ainda não. Então tem um outro nível para você continuar subindo, conhecendo. Então é o que a gente sabe, quando tivermos todo o conhecimento, né, que esse planeta aqui nos oferece, nós estaremos indo para outros mundos. Não tem nada de mistério nisso. Pelo contrário, tenha de correto, de certo. Que você conheceu tudo, pronto, acabou? Não tem sentido, né? Não seria Deus a inteligência suprema. Então o progresso é infinito. Muito lindo isso que Denis diz aqui para nós. Há sempre um plano superior a alcançar e uma nova perfeição a realizar. Para toda a alma, ainda a mais baixa, um futuro grandioso se prepara. Cada pensamento generoso
que começa a despontar, cada efusão de amor, cada esforço que tende para uma vida melhor, é como a vibração, o pressentimento, o apelo de um mundo mais elevado que a atrai e que cedo ou tarde a receberá. Né? Isso, Tiana, bem lembrado, iniciar de baixo e ir galgando novos passos. E aqui Leon Denis vem colocando para nós que é a nossa estrutura. Nós não vamos conseguir ficarmos num ponto determinado. Né? Por mais que o espírito não vai estagnar nunca. Ele pode resolver parar, achar que ali chega, mas vai chegar a um determinado ponto que a situação que o envolve vai fazer com que ele caminhe. Não tem como, está aqui, ó. É atração, ele diz aqui bem, o apelo de um mundo mais elevado que a atrai. Atrai a alma para a evolução. A gente nunca não está satisfeito com o que a gente já conhece, a gente quer mais. A gente tira por nós. Não é? A gente está estudando aqui, estudamos a codificação já e ficamos nisso? Não. A gente continua estudando. E cada vez que a gente estuda determinado livro, esse, por exemplo, né, que a gente já está estudando aqui, já estudamos em outras épocas. Quando a gente vem aqui com o amadurecimento que a gente já conseguiu, ou seja, com a evolução que a gente já conseguiu, a gente descobre novas ideias. Né? É um leque que vai se abrindo conforme nós vamos tendo conhecimento. Porque o conhecimento vai nos libertando de certas amarras, de determinados paradigmas que nós vivemos presos durante muito tempo, e a gente vai se sentindo melhor. E aí, conforme você vai se sentindo melhor, você quer mais e vai buscando mais. E tem muito aí para a gente buscar ainda, né? É o que a Luísa colocou aí. Estaremos sempre buscando mais para nos aprimorarmos, sermos melhores. Principalmente quando a gente já percebe que um esforço realizado nos traz assim um bom resultado, é como se fosse um chá de ânimo que a gente toma. Né? Não, olha, então eu me esforcei para ficar calado naquele momento ali em que alguém estava me ofendendo, eu fiquei calada, não respondi. E como foi bom? Então eu tenho que me melhorar, eu tenho que continuar agindo assim, né? Como o texto da paciência que a gente leu. A gente não tem paciência, mas está se esforçando para ter. Então, hoje em dia, quando a gente já chega, né, na fila, ontem eu estava conversando com uma amiga sobre isso. Hoje em dia, quando a gente já chega lá, numa fila de supermercado, e que quando chega na sua hora de passar suas compras, vem lá outra menina, aí está na hora de mudar o caixa. Aí a gente tem que ficar ali parado, esperando, porque ela vai contar o dinheiro, guardar, sacar, anotar, escrever, passar tudo para gerente lá, para responsável, para outra menina entrar e aí passar suas compras. Quando me acontecia isso há uns 20 anos atrás, nossa, eu ficava chateadíssima, né? Mas justo na minha hora que vai trocar esse caixa, e aí a gente explodia. Hoje, graças a Deus, eu já me esforço, e já para mim não há nada. Ah, tá, minha filha, não pode trocar, tudo bem. E aí a gente se sente melhor. Quando a gente compara como era e como age atualmente, e a gente vai percebendo que hoje a gente tem um sentimento melhor, a gente se sente melhor, isso nos anima. Ai, olha, que coisa boa, tá vendo? Não me estressei, não me aborreci, passei minhas compras tranquila, vou embora agora. E aí a gente vai. Isso é o motivo, motivação para a gente continuar. Por isso que Jesus disse lá, né? Se esforça, ajuda-te, que você vai receber as benesses desse esforço em você mesmo. Consequência vem para nós mesmos. Né? E aí Leon Denis nos dizendo isso aqui. Ele diz, para toda a alma, ainda a mais baixa, um futuro grandioso se prepara. Cada pensamento generoso que começa a despontar, olha, quando a gente começa a ter esses pensamentos bons em relação, antes, né, a gente, sem ter o conhecimento, o que a gente pensava? Ah, ladrão, marginal, assassino, tem mais aqui morrer mesmo. Tem mais aqui morrer mesmo.
Hoje a gente já não pensa assim, com o conhecimento que a gente tem, a gente já começa a ter piedade por essas criaturas que ainda estão nesse lado da vida, e a gente sabe o sofrimento deles, o quanto vai ser, então a gente já não tem aquele ódio de desejar a morte, até porque a gente sabe que eles não morrem, não acaba, não é? Então a gente já age de maneira diferente. E o nosso organismo responde uma sensação melhor. Em vez da revolta, em vez do ódio, se você tem um sentimento de piedade, que é o que Jesus nos pediu, amar os inimigos, e amar como ele mesmo no Evangelho explica, amar não é você ter o mesmo sentimento que você tem por um amigo, mas ter compreensão, ter tolerância, ser benevolente, compreender o estágio daquela criatura, que ela ainda age dessa maneira, porque ela não conhece ainda o que é ser bom, né? Nina, olha, isso aí realmente é uma complicação, porque a gente não tem noção. A Nina colocou aqui, como é que eu vou explicar o infinito? E o infinito assusta. O infinito nos assusta, Nina, porque a gente ainda não tem noção do que seja. Entende? É como assim, você quer ver? Eu comparo assim. Antes da gente ter o conhecimento do que seria a morte, a gente tem medo da morte. Eu tinha medo da morte. Porque, para mim, se eu morresse, eu ia para o céu ou para o inferno. Mas aí a gente aprendia que para você ir para o céu, você tinha que ser perfeitíssimo. E perfeitíssimo a gente não era. Então a gente vivia fazendo besteira, cometendo ainda besteira. Então tinha medo da morte. A partir do momento que a gente, hoje em dia, sabe que a morte é apenas uma mudança de estado, né? Eu estou visível e vou me tornar invisível, né? Quando a gente desvendou esse mistério todo que tinha em volta da morte, já não é mais doloroso, não é temeroso nem nada. A mesma coisa em relação ao infinito. Nós ainda não temos capacidade de entendermos o que é o infinito. Entendeu? Mas quando nós formos evoluindo, quando a gente vai crescendo e vamos chegando a essa superioridade que nos espera, nós vamos começar a entender esse infinito. E aí ele vai deixar de assustar. Hoje ainda nos assusta. Por quê? Porque a gente não consegue entender. E tudo que a gente não consegue entender, né, ter uma noção concreta, ainda nos deixa assim apreensivos. Né? A gente se assusta com aquilo que está oculto ainda, com o desconhecido. Quando as coisas vão se tornando claras para nós e a gente tem compreensão do que é, a gente já não tem mais receio, não tem medo, não assusta. Não é? Até o sofrimento, né? Como ela colocou aí, sofrer é morte traumática. Mas a gente sabe a razão hoje em dia da morte traumática. Você entende? Vou te dar um exemplo meu. Eu tinha um medo de morrer, não tinha medo de morrer. Eu não era espírita. Vocês vejam bem o meu caso, né? Interessantíssimo, é engraçado até. Então, entrando na adolescência, né, que a gente começa a ter mais noção da vida, vai chegando ali aos 17, 18 anos, né, tendo que ter responsabilidades, o que eu tinha medo? Eu não tinha medo de morrer, mas eu tinha medo de morrer e não ter morrido, ser enterrada viva. Gente, só de pensar nisso, eu entrava em pânico. De acordar dentro do caixão, embaixo da terra. Só de pensar nisso, eu entrava num pânico tremendo. Então, eu comecei a pensar assim, olha só, o que é a ignorância da criatura. Eu vou trabalhar e todo mês eu vou juntar um dinheiro, vou guardar um dinheiro numa poupança, para quando eu morrer, me cremarem. Olha o raciocínio da ignorância. Por quê? Se eu não tiver morrido na cremação, eu morro. Pronto, resolvi o problema. Mas só de falar nisso, eu já tinha um pavor. Muito bem, conheci a doutrina espírita, até esse processo de
se você não morrer, acordar vivo, é uma necessidade que você tem de aprendizado. Hoje em dia, tranquilo, não tenho mais esse pânico. Para mim, hoje em dia, se eu morrer, por um acaso tiver que passar por essa situação, eu sei que é a necessidade para mim para aprender alguma coisa. Mesma coisa, morte traumática. A morte só vai ser traumática se você não estiver preparada para ela. A gente sabe, Nina, que quando estamos ali tendo o nosso conhecimento, e o conhecimento que a gente sabe como tem que agir. A gente sabe o que é necessário para nós. E se tiver que passar, a gente tem que compreender, trabalhar isso em nós, para podermos passarmos com dignidade. Lembra de Emmanuel lá com o Chico no avião, quando o avião começou a tremer lá? A ter aquelas esqueci o termo que é usado agora. Não é? O que Emmanuel falou para ele? Então, morra com educação. Então, o que a gente tem? Por isso que a doutrina nos ensina, se prepara para esse momento. Turbulências, isso aí. Quando o avião entrou lá em turbulência, que ele entrou no desespero lá e começou a gritar socorro. Não é? É para esse momento que a minha amiga Vânia passou aí agora no final do ano, e ela contando para a gente, o conhecimento que a doutrina nos traz. Se eu tenho que passar por isso, é porque é necessidade minha como espírito em evolução. É aprendizado que eu vou ter nessa situação. Então a gente tem que trabalhar isso, entendendo o processo, o medo, a ansiedade, ele se afasta da gente. Quando a gente não conhece, aí sim. Né? Aí Denis diz para nós, ficou claro, Nina? Não sei se eu te enrolei mais ou se eu esclareci, porque é o meu pensamento. Conforme a gente vai evoluindo, minha amiga, que a gente vai tendo conhecimento, a Tina também, que colocou ali a respeito do sofrimento, conforme a gente vai entendendo, né, a nossa situação nesse contexto, que é isso que Leon Denis está falando aqui para nós, determinados medos vão sumindo. É o que Jesus nos ensinou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o conhecimento nos liberta desses medos, dessas cismas, desses mistérios, dessas coisas horrorosas que foram colocadas na nossa cabeça durante muitos e muitos anos. Muitas e muitas vidas que a gente vinha com esse conceito. Agora a gente está começando aqui a ter esse conhecimento, né? E isso, negrão, onde estiver o seu coração, lá você estará. Ah, é verdade. Então a gente tem que buscar o quê? A tranquilidade. Começar a observar aquilo que a gente tem medo é o esforço que a doutrina nos ensina a ter. Não é? É não fugir daquelas coisas que ainda nos assustam. Outra experiência que é bom a gente ficar falando muito das nossas experiências, mas é interessante por isso. Eu tinha trauma de altura, ainda tenho, né? Tanto que morando aqui no Rio de Janeiro, nunca subi lá o bondinho do Pão de Açúcar. Nunca atravessei aquele bondinho lá do Pão de Açúcar. Por quê? Problema de altura. Então, para atravessar uma passarela aqui numa estrada bem alta que tem aqui no Rio de Janeiro, que é a Presidente Vargas, né, Avenida Brasil, Nossa Senhora, né? Atravessar aquilo ali para mim era um pânico, era um desespero. Mas acontece que a situação na tua vida vai acontecendo que você tem que passar por aquilo. Meu pai, quando ficou doente, ficou internado num hospital, né? Que obrigatoriamente eu tinha que atravessar a Avenida Presidente Vargas para poder chegar ao hospital. Ou eu atravessava a Avenida Presidente Vargas, ou eu teria que ir ao centro da cidade, pegar um ônibus e vir lá dando uma volta. Ia gastar mais 1 hora de tempo. Aí a minha irmã, né, do meu lado, não, vambora, vamos subir por aqui mesmo. Lá fui eu. E aí a gente vai vencendo esses medos, né? Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. São as oportunidades que nos são dadas para a gente vencer esses medos, né? Então, Leon Denis diz aqui para nós, à medida que ela, né, a alma, vai se distanciando das esferas inferiores, olha só, onde reinam as influências pesadas, onde se agitam as vidas grosseiras, banais ou culpadas,
as existências de lenta e penosa educação, a alma vai percebendo as altas manifestações de inteligência. Olha só, Nina, acho que isso aqui veio para responder aqui a tua colocação. De justiça, da bondade, e sua vida torna-se cada vez mais bela e divina. É o que eu acabei de falar. Conforme nós vamos tendo conhecimento e vamos nos libertando dessas superstições, dessas coisas horrorosas que nos foi impregnada, nós vamos vivendo melhor, não é? Os murmúrios confusos, os rumores discordes dos centros humanos, pouco a pouco vão enfraquecendo para ela, até se extinguirem de todo. Olha só. Então, todas essas nossas ansiedades, todos esses nossos medos, esses nossos receios, as dúvidas que nós ainda temos, conforme nós vamos vivenciando e formos evoluindo, isso vai acabar. Não teremos mais isso. E é o que ele está dizendo aqui, não sou eu, é Leon Denis, gente. E passou pela experiência, né? Ele diz aqui, ao mesmo tempo começa a perceber os ecos harmoniosos das sociedades celestes. Então a gente vai tendo conhecimento, é aquilo que Jesus falou, eu sempre digo, né? Por isso que Jesus é o nosso mestre mesmo e não tem outra. Conhecer a verdade para você se libertar. A gente tem esse conhecimento, nós vamos nos libertando dessas coisas ainda negras, trevosas, que nos fazem ainda sofrer. Por isso a gente não deve parar de estudar. O ponto principal da doutrina qual é? O estudo. Né? Como religião, como ciência, como filosofia, o que ela te ensina? Venha estudar, venha conhecer-se e conhecer o mundo que você vive, conhecer o que te espera, o que te tem pela frente. Com esse conhecimento, você vai se libertando das dores e dos sofrimentos. Ele ainda continua aqui para nós. É o limiar das regiões felizes, onde reina uma eterna claridade, onde paira uma atmosfera de benevolência, serenidade e paz. Olha o que nos espera. Sem medos, né? Sem receios, sem nada que nos assuste. Porque esses medos, esses receios, essa ansiedade, o sofrimento ainda são por conta desse apego que a gente está ainda esse mundo material, que é inferior. A gente ainda vive mais para o mundo material do que para o mundo espiritual. Por isso, esses sentimentos que nos causam dor. Quando a gente vai se libertando disso, é o que Leon Denis está falando aqui, e eu acredito piamente. Quando a gente vai se libertando disso, a gente vai se tornando mais leve, mais light, e vai percebendo a verdadeira felicidade, que antes a gente colocava nos bens materiais. Então a felicidade era, você comprou um carro novo, ai, a felicidade. Só que aquela felicidade durava um dia, 2. Daqui a pouco, todo aquele entusiasmo do carro novo, ele diminuía e entrava você num processo de novo, cadê a felicidade? Aí o conceito que as pessoas colocam popular de felicidade, não existe felicidade, o que existe são momentos felizes. Existe felicidade sim, só que a felicidade não é o que a gente pensa que é, lá dos bens materiais, dos valores materiais, desse mundo material. Felicidade é uma coisa muito superior. É o que ele fala aqui. Regiões felizes onde reina uma eterna claridade, onde para uma atmosfera de benevolência. E isso a gente já pode perceber, esse sentimento de felicidade, quando a gente tem ainda, já está se esforçando para sentir isso, sermos benevolentes, tolerantes, pacientes. Quando a gente age, tá bom, minha querida, vai com Deus. Quando a gente age dessa maneira, já a gente começa a ter esse pincelar de felicidade, né? A gente começa a imaginar o que seja.
E aí ele coloca para nós, olha só, a diferença profunda que existe entre a vida terrena e a vida no espaço está no sentido de libertação, de alívio, da liberdade absoluta que desfrutam os espíritos bons e purificados. Então tá aí. Então a diferença, né, da vida terrestre para a vida no espaço é justamente esse desapego que os espíritos superiores têm em relação a essa vida material. Ou seja, viver mais a nossa verdadeira vida, que é de espírito. O Pedrinho colocou para nós, eu tinha um certo conhecimento da doutrina, mas acho que esse conhecimento não estava tão firme. E fui buscar outros assuntos e outras filosofias. Acho que minha cabeça deu um nó. Hoje eu tenho tantas dúvidas e tantos medos que estou até acreditando em inferno e céu. Ah, Pedro, pelo amor de Deus, não vamos voltar, né? Na verdade, não acredito nisso, porque a minha razão não admite, mas tenho dúvidas. Então não tenha. Volte para a doutrina, meu querido. Volte a estudar a doutrina. Venha estudar Leon Denis, que essas suas dúvidas vão desaparecendo. Que essas dúvidas somos nós que criamos. Tá? Quando a gente busca o conhecimento, elas vão saindo, vão sumindo. Então, por favor, volte para a doutrina. Você conhece tanto doutrina, sabe tanto, não pode ficar já pensando dessa maneira, não. Atrasar jamais, a gente tem que caminhar para frente. Boa noite, Lívia, seja bem-vinda. Então ele continua aqui para nós. Desde que se rompem os laços materiais, a alma pura desfere o voo para altas regiões. Lá vive uma vida livre, pacífica, intensa, ao pé do qual o passado terrestre lhe parece um sonho doloroso. Já pensaram quando a gente estiver sentindo isso, né? Quando eu estiver já tendo essas sensações, a linguagem do mundo espiritual é a das imagens e dos símbolos, rápida como o pensamento. É por isso que os nossos guias invisíveis se servem de preferência de representações simbólicas para nos prevenir no sonho de um perigo ou de uma desgraça. O éter, fluido brando e luminoso, torna com extrema facilidade as forças que a vontade lhe imprime. Os espíritos comunicam entre si e compreendem-se por processos ao pé dos quais a arte oratória mais consumada, toda a magia da eloquência humana pareceriam apenas um grosseiro balbuciar. Imagine. Então a nossa mais elevada conversa, nós aqui, ainda no estágio em que estamos, a nossa mais elevada conversa seria um grosseiro balbuciar em relação ao tipo de conversa que nós vamos ter futuramente, como formos evoluídos. Né? Aí ele continua. Pedrinho, presta atenção no que Leon Denis está falando para nós. Escuta aqui, depois se você puder, baixa o livro aí, dá uma lida no que é o nosso futuro. E com certeza essas suas dúvidas, essas tuas confusões vão desaparecer. Aqui a gente tem que escutar, ouvir e refletir sobre aquilo que está sendo dito. Né? Se você pegar essas obras de Leon Denis e começar a ler, isso é um fortificante tremendo para nós. Com certeza você não vai ter mais dúvidas em relação a isso. Porque eu, por exemplo, não tenho nenhuma. Pode vir evangélico, pode vir católico, pode vir muçulmano, pode vir budista, pode vir quem quer que seja conversar comigo sobre isso, numa boa, vou ouvir, vou respeitar, vou até concordar, mas a minha convicção não muda. É assim que a gente tem que ser. Naquilo que a gente consegue ter fé. Né? Agora a gente não pode também ficar misturando tudo. Então ele diz para nós, as inteligências elevadas percebem e realizam sem esforço as mais maravilhosas concepções da arte e do gênio.
Mas estas concepções não podem ser transmitidas integralmente aos homens. Olha só. Mesmo nas manifestações medianímicas mais perfeitas, o espírito superior tem de se submeter às leis físicas do nosso mundo, e só vagos reflexos ou ecos enfraquecidos das esferas celestes, algumas notas perdidas da grande sinfonia eterna, é que ele pode fazer chegar até nós. A gente vê isso lá nas respostas que os espíritos deram a Kardec, né? Nem tudo nós temos condições e capacidade de entender ainda, né? A gente sabe desse mundo superior, sabe que é o que nos espera, mas a gente não tem ainda noção do que seja. É o que ele está falando aqui. Mas a partir do momento, né, que eu continue aqui, trabalhando, me esforçando, venho, reencarno novamente e continuo buscando esse meu progresso, eu vou tendo condições de ter esse conhecimento desse mundo celeste. Olha o que Denis diz. Tudo é graduado na vida espiritual. A cada grau de evolução do ser para a sabedoria, para a luz, para a santidade, corresponde um estado mais perfeito de seus sentidos receptivos, de seus meios de percepção. Tudo é gradual. É aquilo que a gente ouve sempre, a natureza não dá saltos. E a disciplina imensa. O corpo fluídico, cada vez mais diáfano, mais transparente, deixa passagem livres às radiações da alma. Quer dizer, nosso perispírito, quanto mais nós vamos evoluindo, mais ele vai se tornando mais sutil, mais suave, né? mais leve. E com isso, vai deixando que a nossa luz brilhe. Lembra também que Jesus nos falou, deixe brilhar a vossa luz? O que ele estava querendo dizer? É isso aí, né, Luiz? A gente está sempre em sintonia, né? O que ele queria dizer? E nós somos essa luz, já temos essa luz dentro de nós. Ela está ofuscada ainda por conta da nossa inferioridade. Mas conforme nós vamos evoluindo, nosso perispírito vai se tornando mais light, mais suave, essa luz vai se tornando imensa. Daí, continua aqui Leon Denis, uma aptidão maior para apreciar, para compreender os esplendores infinitos. Daí, uma recordação mais extensa do passado, uma familiarização cada vez maior com os seres e as coisas dos planos superiores, até que a alma, em sua marcha progressiva, tenha atingido as máximas altitudes. Gente, olha que lindo! Olha o que nos espera. Por que a gente pode ficar ainda aqui sofrendo por conta de mesquinharia? Por que a gente vai... Isso, negrão! Vós sois deuses. E aí a gente fica aí se matando, se esgoelando por coisas pequenas desse mundo material. Olha o que a gente tem aqui pela frente. Ele diz ainda, chegado a essas alturas, o espírito tem vencido toda paixão, toda tendência para o mal, tem se libertado para sempre do jugo material e da lei dos renascimentos. É a entrada definitiva nos reinos divinos, donde só voluntariamente descerá aos círculos das gerações para desempenhar missões sublimes. Olha só. O que nos espera? Então eu vou ficar aqui ainda, queimando a minha cabeça, me estraçalhando com o meu vizinho, ou com quem quer que seja, com família, com entes que estão junto a nós, guerreando por conta de coisas materiais, né? Como eu vi outro dia, saindo na rua,
a duas senhoras discutindo por conta de um balde de lixo que uma botou na frente da casa da outra. Eu não entendi direito. Sei que a confusão era por causa de um balde de lixo. Gente, o que é isso? Como a gente vê nos noticiários, pessoas se matando por conta de trânsito, pessoas se matando por conta de jogo de futebol, brigando, guerreando por conta de jogo de futebol, coisa que deveria ser lazer. E eles colocam como prioridade de vida. Pelo amor de Deus, diante do que me espera aqui, eu não posso mais. Tendo esse conhecimento, a gente já não pode mais ficar sofrendo pelas coisas materiais, né? E isso, Negrão, vamos reciclar. Bem colocado aí, que você colocou aí para nós. Então ele diz, nestas eminências, a existência é uma festa perene da inteligência e do coração. A gente já terá desenvolvido lá as duas asas, lembra? É a comunhão íntima no amor com todos aqueles que nos foram caros e conosco percorreram o ciclo das transmigrações e das provas. É a família universal que Jesus nos falou que nós somos. Um rebanho para um só pastor, que é Ele. Ajuntai a isso a visão constante da eterna beleza. Ainda tem essa, hein? Seremos lindos. A penetração profunda dos mistérios e das leis do universo. E tereis uma fraca ideia das alegrias reservadas a todos aqueles que por seus méritos e esforços alcançaram os céus superiores. Vocês querem mais? Impossível, né? Beleza maior, vida feliz, mundo superior, maravilhas, benesse, felicidade, não é? Que é o que nos espera. É refletir em cima disso e aproveitar e se esforçar para caminhar o mais rápido possível e chegar rápido, rapidinho lá nessa vida. E continuar, né? Como ele diz aqui, o progresso é infinito, é constante, não para nunca. Gente, nós terminamos aqui esse nosso capítulo. Na semana que vem a gente entra na segunda parte. Pois é, né, Nina? A gente entra na segunda parte desse livro, no capítulo 13, onde ele vem falar das vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Olha que esse Leon Denis é divino, né? Ele vem trazer assim um reforço muito grande para os conhecimentos que a gente já tem lá com Kardec, e vem dessa maneira, como se ele fosse aquele paizão, né, que vem nos trazendo, passando a mão e dizendo, vamos filha, caminha, vamos, porque o mundo feliz te espera, só depende de nós. Eu agradeço aqui a presença de todos, gostaria de saber quem gostaria de fazer a prece para nós, de encerramento, que eu já fiz a abertura. Levantem suas mãozinhas. Não é? Leon Denis, eu vejo Leon Denis assim, aquele paizão que a gente aprende as coisas, né? E ele vem dizendo para nós, vai que o mundo te espera, vai que a vida maravilhosa está aí. Você vai fazer a prece, Pedro? Então eu vou liberar para você, tá bom? Ok. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a todos que nos auxiliam no mundo espiritual, por mais este momento de interação com nossos irmãos da internet, interação com nossos guias, com Jesus, com Deus, que possamos, Senhor, um dia desfrutar dessas benesses que Leon Denis nos relata, tão lindas, tão maravilhosas, Senhor. Sabemos que ainda estamos longe disso, mas só saberemos se nos esforçarmos para cada dia fazer o melhor, suportarmos a todos, possamos suportar cada coisa que a vida nos traz, possamos superar cada problema que a vida nos traz,
E aí sim alcançaremos estas benesses. Que possamos a cada dia fazer isso e sermos pessoas cada dia melhores. Agradecidos a Ti que estamos, Senhor, pedimos que nos despeça na Sua paz. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Pai, por tudo que nos destes. Cada momento da vida, cada problema a resolver, cada momento que nos destes. Obrigado, Senhor, por tudo. Assim seja, graças a Deus.